Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Eu espero que Deus te dê um dia extraordinário e sobrenatural na presença dEle, e eu oro para que o Senhor te use muito e te abençoe muito. O texto de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, e diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esse texto aqui é para trazer ainda mais legalidade ao ministério de Isaías, porque Isaías foi um homem que se disponibilizou para Deus num tempo onde o povo estava vivendo uma imoralidade sem fim, e o seu papel enquanto pregador era um papel de exortar e advertir o povo o tempo todo. E quem já precisou exortar, advertir, sabe o quanto que isso esgota, o quanto que esse é um trabalho exaustivo, cansativo. Você, quando precisa ter uma conversa difícil com alguém, você passa dias e horas orando por aquilo, jejuando, pensando nas palavras, escolhendo as palavras. E agora, quando você tem que fazer isso todos os dias, às vezes 4, 5 vezes no dia, você imagina o quanto que isso custa emocionalmente. Mas Isaías não negociou seu chamado. Isaías não abriu mão daquilo que Deus queria fazer através dele, e ele foi fiel na pregação do verdadeiro evangelho, na exortação do povo. E é exatamente isso que esse texto está falando. Olha, pregue a palavra. Você não precisa ter medo do que as pessoas vão pensar, porque se elas discordarem, não estão discordando de você, mas da palavra. Pregue a palavra. Você não precisa se preocupar se as pessoas vão gostar de você ou não, porque se elas o rejeitarem por causa da pregação da palavra, elas estão rejeitando a Deus e não somente você. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Sabe, a pregação da palavra é algo que deve ser um estilo de vida, não deve ser algo que façamos de maneira esporádica, mas nós temos que ter a palavra no coração, o testemunho na ponta da língua, para que em toda e qualquer oportunidade nós possamos ministrar aquilo que Deus está fazendo. E o texto diz: olha, não só pregue a tempo e a fora de tempo, mas repreenda, corrija, exorte. Sabe, nós não podemos ser coniventes, nós não podemos ver alguém caminhando por um caminho que vai levá-lo à perdição e simplesmente deixá-lo. Nós precisamos ser essa expressão de Deus na vida dessa pessoa, esse alerta contínuo, essa placa de advertência: cuidado, você está indo para o caminho errado. Nós não podemos, nós que somos homens e mulheres de Deus, permitir que aqueles que estão ao nosso lado façam escolhas ruins sem que antes nós tenhamos o alertado. Agora, como que é para fazer isso? Com paciência e doutrina. O que o autor está trazendo para a gente é que nós devemos fazer isso com amor. Por isso Paulo diz que são os espirituais que devem cuidar dos caídos, porque o propósito da repreensão é a correção e não a condenação. O propósito é a restauração da pessoa e não a sua total condenação. E nós devemos fazer isso também com a doutrina, não com a opinião própria, não com o que eu acho, eu penso, não que aquilo que eu vivi e com base nisso acho que vai ser um caminho melhor, não, com base na palavra, o que a palavra diz sobre isso. Eu quero trazer essa instrução porque essa instrução não é só para o pastor e mestre, mas para todo cristão. Nós precisamos ter a palavra no coração, o testemunho na ponta da língua, para poder contar, pregar, mas também nós não podemos ser coniventes com o erro alheio. Nós precisamos ser essa expressão de Deus, e eu quero te incentivar a pregar a tempo e a fora de tempo, a exortar a tempo e a fora de tempo, mas com amor, com paciência e com base na palavra de Deus. Vamos orar? Pai, coloca a tua palavra no nosso coração, nos dê uma memória para os textos bíblicos, ó Pai. Espírito Santo, toda vez que estivermos lendo a tua palavra, que o Senhor venha nos inspirar para que possamos de fato pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Que o Senhor venha usar todos estes que estão orando comigo neste exato momento como um testemunho vivo e uma expressão do seu amor. E em nome de Jesus que nós oramos, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.